Ceará Notícias. As notícias do dia comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Você por dentro da notícia. Olá, amigo ouvinte, começando a partir de agora o Ceará Notícias aqui na Rádio Ceará News. Hoje, dia 25, quinta-feira, dia 25 do mês de novembro. Você aproveita para acompanhar o nosso programa a partir de agora, 25 de outubro. Você acompanha o nosso programa a partir de agora. As informações do Ceará, do Brasil e do mundo comigo e também com a Ana Lu, que já está aqui do lado, trazendo pra gente as principais informações do dia. Oi, Ana. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes. Adiantei um mês do programa. Oi? Adiantei um mês do ano. Foi, né? Tá certo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes e internautas da Rádio Ceará News. E sejam bem-vindos à nossa nave de notícias. Programa com a produção dela, Jéssica Tayane, a nossa estagiária, a jornalista Camila Lima e também a Gessiane Moreira, com a supervisão da Ana Luzia Brito e toda a equipe da Farol Comunicação. As redes sociais é por conta da Tainara Pinheiro e toda a equipe da agência Viralize. Você vai acompanhar e assistir o nosso programa ao vivo pelo Facebook e também pelos aplicativos. Acesse agora o aplicativo da Rádio Ceará News aí no seu celular. Você que tem iPhone, você que tem o celular com o sistema Android, pode baixar o novo aplicativo e mandar também a sua mensagem ao vivo por meio do aplicativo. Tá assistindo no Facebook? Você pode comentar, colocar aí a sua opinião também. Nós temos entrevista no programa de hoje. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, você vai ficar por dentro também dos assuntos a serem discutidos hoje. Temos a partir das 2 horas da tarde também o nosso Ceará Debate, com assuntos relevantes para você, amigo ouvinte. Olha, no programa de hoje você vai conferir. Atenção, gente! Bolsonaro e Onyx realizou o encontro com o diretor da ANEEL e técnicos em energia. 20 deputados eleitos no Ceará respondem a 37 ações no Tribunal Regional Eleitoral. Polícia Civil usa BMW apreendida como viatura. Zona de processamento de exportação do Ceará movimenta 1 bilhão em 2018. Fortaleza é a segunda maior capital em acidentes de trânsito. E câncer de mama, descubra o que é e quais os sintomas. No segundo bloco do programa, vamos receber o Dr. Fábio Eugênio, que está aqui no estúdio, já presente. Ele vai falar sobre a relação do câncer de mama e também o sonho da maternidade. Não sai daí, daqui a pouquinho, depois do bloco. Essas e outras informações você acompanha comigo e também com a Ana Lu aqui no Ceará Notícias. Ceará Notícias. Olha, a primeira informação do programa de hoje é a seguinte, gente, presta bem atenção aí. Nós estamos trazendo aqui no Ceará Notícias informações também sobre política. Afinal de contas, nós estamos aí, hoje é 25, há 3 dias, né? Há 3 dias, né, Ana? Verdade. Do dia em que o eleitor vai escolher o próximo presidente da República. Olha, o candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, e o deputado federal Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, deverá assumir a Casa Civil caso o deputado vença. A eleição de domingo, dia 28, eles receberam em reuniões nessa semana um grupo de especialistas em energia, incluindo o diretor-geral da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone, segundo participantes destas conversas, Ana. Os encontros, Eduardo, que aconteceram na segunda-feira na casa do presidenciável e no quartel-general de sua campanha em um hotel no Rio de Janeiro, incluíram a apresentação a Bolsonaro e Onyx de pontos considerados prioritários pelos presentes para os setores de eletricidade, petróleo e gás natural, de acordo com os relatos. Olha, gente, a agenda para a área elétrica destas reuniões inclui pontos como a necessidade da redução de tarifas, a avaliação dos subsídios nas contas de luz, a conclusão da privatização de distribuidoras de energia da Eletrobras e também o aprimoramento do marco regulatório do setor elétrico. Segundo o documento entregue à equipe do presidenciável e visto também pela Reuters. Isso, o consultor Adriano Pires, do CBE, Centro Brasileiro de Infraestrutura, disse a Reuters, é isso, Eduardo, que o grupo teve, abre aspas, uma conversa rápida, fecha aspas, com Onyx e Bolsonaro e que os participantes defenderam, em geral, uma visão de mercado e menos intervencionista, não é isso, Eduardo? Isso. Para as políticas de energia. Além de Pires e Pepitone,
As reuniões contaram com o advogado Gustavo Di Marchi, consultor da FGV Energia, o presidente da Associação Brasileira de Empresas Distribuidoras de Gás, ABGás, Augusto Salomão e o deputado federal Leonardo Quintão, do MDB de Minas Gerais. Olha, gente, no setor de petróleo e gás, os especialistas pediram a continuidade do plano de desinvestimentos da Petrobras, a atração de novos agentes para atividades de refino e também distribuição, privatização de unidades de processamento de gás natural e harmonização dos incentivos aos biocombustíveis com a manutenção da oferta de derivados do petróleo. De acordo com o material entregue pelos técnicos ao candidato do PSL, também foi apresentada a Bolsonaro a proposta de criação de um Vale Gás para beneficiar os consumidores de baixa renda, Ana. Segundo a matéria publicada no portal R7, viu, Eduardo? As prioridades sugeridas pelos especialistas à equipe de Bolsonaro incluíram também a continuidade de leilões de exploração de petróleo e gás, preços livres para derivados de petróleo, tendo como referência o mercado internacional de alíquotas de impostos flexíveis para suavizar as flutuações de preços no mercado doméstico. Bolsonaro tem prometido uma agenda econômica liberal a ser comandada pelo economista Paulo Guedes e também recrutou o acadêmico de Universidade de Iowa, Luciano de Castro, para apoiar suas políticas para a energia. Também como promessas de continuar as reformas liberais iniciadas pelo presidente Michel Temer na área. Isso, mas o rumo das políticas, viu, Eduardo, do capitão da reserva do Exército para a energia, enfrenta alguma incerteza em meio às declarações de Bolsonaro, que apontam suas reservas em relação às privatizações, incluindo de ativos da Eletrobras e da Petrobras. A Reuters publicou também, no início de outubro, que o assunto tem gerado uma batalha interna na equipe de campanha do candidato. Já no Ibope, Bolsonaro tem 57% dos votos válidos e Haddad 43%. A diferença entre os dois presidenciáveis que disputam o segundo turno passou de 18 pontos percentuais para 14 pontos percentuais desde o último dia 15. Ana Luzia Brito, o que você acha aí? São propostas do candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Ele está se apresentando, inclusive, aí aos empresários brasileiros, querendo diminuição dos impostos. Eu acho que é uma forma de rebater também a história do gás de R$ 49 do Fernando Haddad. Muito alto, né, Eduardo? Impostos, né? O Haddad tem apresentado, inclusive nos seus programas eleitorais, propostas significativas para o pessoal que ganha até 5 salários mínimos. E o Haddad também falou até sobre a questão de melhorar aí o Bolsa Família, né? Até 20%, né? 20%, verdade. Economistas riem dessa história, dizendo que o país não tem condições de suprir um aumento de 20%. O mercado, inclusive, de distribuição de gás não tem como dar um desconto tão grande, haja visto as dificuldades, inclusive enfrentadas pela Petrobras, que é a distribuidora do gás natural e também do GNV. Mas interessante, viu? Essa proposta de Vale Gás, né, do candidato Jair Bolsonaro, é importante analisar com profundidade, né, assim, mais detalhadamente o que é realmente essa proposta. Não, são propostas, a gente vai imaginar aí que depois de ganho a eleição, tanto pelo candidato do PT como pelo candidato do PSL, Jair Bolsonaro, eles têm que avaliar, consultarem os profissionais, indicar os seus ministros, para saber se realmente há uma viabilidade de cumprir todas as promessas ora apresentadas, né? Verdade. Olha, mais de 2 semanas após o resultado das eleições no Ceará, 16 deputados estaduais e 4 deputados federais eleitos pelo Estado seguem, Ana, acredite, com pendências no Tribunal Regional Eleitoral. Acredite, o TRSE... É verdade esse bilhete. Tem 37 ações tramitando na corte. A maioria dessas ações responde por acusações de adversários por suposta propaganda eleitoral irregular, aquilo que eu vinha batendo, né? Você lembra? Isso. Eu vinha batendo a campanha política inteira, deputado A, deputado B, tá fazendo propaganda eleitoral, além de extemporânea, depois do período eleitoral, irregular. É verdade, Eduardo, viu? E a informação ainda tem base em levantamento do jornal O Povo, com dados junto ao TRE. Além das ações da propaganda, antecipada ou irregular, parlamentares eleitos respondem ainda em casos de suposta divulgação de fake news
e até por casos mais graves, viu, Eduardo, envolvendo aí abusos de poder político e econômico. Olha, o deputado estadual mais votado no estado, André Fernandes, inclusive foi eleito, não tinha como assumir por conta da idade. O André Fernandes responde a processo movido pelo governador Camilo Santana, quem o André Fernandes tanto bateu nessa campanha política, né? Processo movido pelo governador do estado eleito. Na ação, Camilo cobra direito de resposta por supostos ataques realizados pelo parlamentar eleito nas redes sociais. O capitão Wagner é campeão de ações. Todas são do Eunício contra o capitão Wagner. Wagner responde a 3 processos movidos por Eunício e outros 3 também da coligação MDBista nas eleições de 2014 e também de 2016. Os 2 eram aliados. Também respondem, viu, Eduardo, os deputados estaduais eleitos Agenor Neto, do MDB, Aldic Mota, do PSB, Augusta Brito, do PCdoB, Elmano Freitas, do PT, Érica Amorim, do PSD, Fernanda Pessoa, do PSDB, Fernando Hugo, do PP, Zezinho Albuquerque, do PDT, Jeová Mota, do PDT, Marcos Sobreira, do PDT, Júlio César, filho do PPS e Queiroz, filho do PDT, Eduardo. Aí, candidatos fizeram uso do poder econômico, agora na campanha política, estão sendo processados pelos seus adversários. Tem a questão de fake news também envolvida, e vamos falar de fake news logo mais, né, Eduardo? Inclusive, a partir um adendo de 2 da aí. tarde. Exatamente, com você, né, Eduardo? Hoje, a partir de 2 horas da tarde, nós temos o Ceará Debate e vamos trazer informações também, um debate bem claro, para esclarecer alguns detalhes também sobre fake news, sempre no Ceará Debate, às quintas-feiras, trazendo um especialista para bater um papo com a gente aqui no programa. Vamos receber, viu, Eduardo, o professor Cleiton Monte e a professora Helena Martins, para poder debater sobre esse assunto. Professor Cleiton Monte e a professora Helena Martins, hoje, 2 da tarde. Exatamente. Falando sobre fake com news. Você. Isso, nas eleições. Pronto, atenção, meu amigo ouvinte. Hoje, programa. 2 da tarde, você pode inclusive assistir aí pela nossa rede social e fazer as suas perguntas no nosso programa, que começa às 2 da tarde, o Ceará Debate. Mas olha, o que de fato se apresenta nessa informação é que existem situações gravíssimas. O André eleito, como eu falei no começo do programa aqui, né, no começo dessa matéria, na verdade, o André Fernandes, que foi candidato, até falei, vamos trazer esse rapaz aqui para colocar ele no Ceará Debate, que eu quero ver um representante do governo e o André. É confusão. Tem que contratar segurança, colocar aqui na mesa, porque o rapaz fala, ele bate forte desde o começo da eleição do Camilo Santana. O capitão Wagner aproveitou, inclusive, para ficar lado a lado com esse rapaz, fazendo campanha para deputado estadual e deputado federal, respectivamente. O André Fernandes queima muito ruim com o governo e também com o Eunício. Eu lembro de trechos da campanha eleitoral em que ele falava que o lugar do Eunício era na cadeia. Verdade. Existem situações em que o Tribunal Regional Eleitoral tem realmente que intervir, né? Estes candidatos que apresentam nos seus programas eleitorais, nas suas falas, publicamente, têm que responder, inclusive, por essas situações, porque você pode afirmar, mas tem que provar. Por mais errado que candidato A, B ou C seja, você tem que colocar provas claras nisso, e aí o Tribunal Regional Eleitoral entra batendo forte nos candidatos que falaram um pouco demais nas campanhas eleitorais agora para deputado federal e deputado estadual. São mais de 2 semanas, são 16 deputados estaduais 16, e 4 federais eleitos que estão respondendo por processo, dá um total aí de mais de 36 processos ativos. Casos graves, né, Eduardo, envolvendo aí abuso de poder político. Capitão Wagner responde por 6 representações, viu? Por propaganda irregular. Só o capitão Wagner. 6 representações por propaganda irregular. O Moses Rodrigues tem 1 representação por propaganda irregular também. Leônidas Cristino também responde por 2 representações e assim vai. Vale destacar, né, Eduardo, que assim, são gestores públicos, né? Então são políticos, respondem aí pela população, eles têm aí um papel de responsabilidade, né, de mostrar exemplo, né? E não o que a gente está vendo aqui, noticiando.
Lamentavelmente. É verdade. O André Fernandes, que a gente comentou no programa, também está respondendo uma ação, mas aí essa movida por resposta. O candidato que ele tanto bateu quer responder um direito de resposta por propaganda eleitoral de certa forma indevida. É o que o cara que entrou com uma ação no Tribunal Regional Eleitoral exige e acha. Não quer dizer que seja verdade. Bem, a gente tem uma relação grande aqui, né, Eduardo? Mas a gente pode colocar no site depois. Se você quiser acompanhar mais detalhes, acessa aí o nosso site, cearanews.com.br, para você acompanhar a lista completa do pessoal que está sendo processado. Ceará News com SI, gente. Pronto. Olha, Ana. Oi. A Polícia Civil do Estado do Ceará, a PCCE, agora conta com um carro de luxo na frota. Você acredita que a Polícia Militar do Ceará está andando bem? Tem até massageador de coluna. Eu te digo Eduardo, porque não. eu tô dizendo pra você porque eu sou fã da marca. É isso mesmo. Ah, tá certo. Uma BMW 320i. É isso mesmo. Está sendo usada para o trabalho investigativo da Polícia Civil do Estado do Ceará. Hoje ele é usado para combater o crime. Antes ele servia a um infrator da lei. O BMW foi apreendido numa operação da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas e liberado pela Justiça para ser usado pela polícia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a SSPDS, o carro pertencia a um indicado na lei de drogas, e que prevê ordem de apreensão ou sequestro de bens cuja origem é comprovadamente criminosa. Mas o veículo, viu, Eduardo, de luxo não é o único utilizado pela PCCE após ser apreendido com acusados de cometer crimes. Atualmente, 43 veículos nesta situação servem à Polícia Civil. 43 veículos, um deles é uma BMW, eu acho que deveria ser usado desde sempre. Né? Isso. Os veículos ficam se acabando aí na frente de delegacias, na frente dos fóruns, e a polícia sequestrou os bens desse envolvido, desse indiciado. Nas redes sociais, a Secretaria de Segurança Pública informou que o uso de bens apreendidos tem como papel principal reverter o emprego criminoso do bem em favor da população cearense. A Secretaria também utiliza um avião Cessna Aircraft 210 da Centurion 2, que foi apreendido com drogas em Canidé há 3 anos. E também um helicóptero modelo EC-130 apreendido esse ano. As informações completas aí são do Jornal Diário do Nordeste. Eu acho bem feito. A malandragem... Anteontem, aqui no programa nós trazemos... Há uma necessidade de bons equipamentos, né, Eduardo, também, para estar combatendo aí o crime, que a gente verifica aí no nosso dia a dia, infelizmente, né, no nosso estado. Não precisa de uma BMW. É bem verdade. Então, tem que ser avaliado aí e eu acredito que se tenha um planejamento estratégico, né? A gente pode até também estar aí pedindo mais esclarecimentos. Estamos abertos, né, a isso aqui no Ceará Notícias, né? É para que a SSPDS, por exemplo, possa informar a que ponto, por que foi escolhido uma BMW, né? Olha, dos veículos apreendidos relacionados a crimes como tráfico de drogas, enfim, são diversos. Só nós falamos aqui no programa, inclusive, de um Corolla que foi apreendido, aquele traficante da Beira-Mar que tinha na garagem dele uma Hilux. Veja bem, ele tinha um Corolla HB20 e um HB20, todos carros com pouco mais de 10 mil quilômetros rodados, movimentado, comprado, adquirido com dinheiro do tráfico. Então, quem é que imagina que na rua da sua casa, onde passa uma BMW 320i, seja investigadores da Polícia Civil? Ninguém. Eu acho que, inclusive, eu apoio essa atitude da Secretaria de Segurança Pública de sequestrar os bens, abre aspas e fecha aspas, sequestrar os bens, porque são veículos que a finalidade deles seria apenas acabar até o final do processo. Se você quiser andar em Fortaleza e parar na frente de qualquer delegacia de Polícia Civil, você vai encontrar não apenas um, não, são dezenas de veículos que ficam lá pegando sol e chuva na porta da delegacia, na frente dos fóruns, porque eram veículos que foram envolvidos em processos, seja com tráfico de drogas, seja em acidente, que vão acabar sendo destruídos pelo tempo. Verdade. Você bote um carro para rodar, ele dura, mas se você deixar ele na garagem 2 meses,
baixa pneu, a gasolina apodrece, e aí fica sendo um prejuízo para o erário público. Se a justiça liberar o uso, é muito bem feito para quem colocou o veículo, na maioria das vezes adquirido de forma irregular, com dinheiro de tráfico de drogas, com dinheiro que foi, sei lá, subtraído aí do erário público. A Polícia Civil do Estado do Ceará tá bem andando de BMW e tem que sequestrar mais bens, dentre outros envolvidos, como está nessa reportagem, tem também um helicóptero e um avião que vai voltar para o uso do cidadão, no caso, envolvidos aí em investigações pela Polícia Civil do Estado do Ceará. Ana, 11h33, eu cheguei aqui 8 minutos atrasado no programa de hoje, eu vou roubar aqui, já roubei 2 minutos do break, nós vamos para o intervalo e depois do break, Ana, nós temos entrevista aqui no programa, vamos preparar aqui os nossos entrevistados para tratar de um assunto super importante aqui no nosso programa. Vou pro intervalo agora e a gente volta já depois do intervalo trazendo mais informações e também entrevistas na programação aqui do nosso Ceará Notícias. Você que tá do outro lado, fica por aí, dá um tempinho que a gente volta já. Cara, meu sonho sempre foi tocar na rádio, bicho. Toda referência de banda pra mim veio do rádio. Todos os artistas eu conheci lá. O rádio é assim, faz parte da nossa vida. Pô, bicho, eu amo rádio, cara. Rádio Ceará News. Todas as quartas, a partir das 14h, você fica por dentro sobre o mundo da tecnologia, marketing digital, redes sociais, estratégia, empreendedorismo online, mundo digital e design. Ceará Digital. Toda quarta, às 14h. As eleições estão chegando e o segundo turno será dia 28 de outubro. No dia da eleição, a votação é das 8 horas às 17 horas. Para votar, você precisa ter em mãos um documento oficial com foto e o seu título de eleitor. Caso você tenha biometria, é só levar o e-título no celular. E o uso do celular para por aqui. É proibido usar o aparelho na cabina de votação, principalmente para selfies. E se você precisa consultar o seu local de votação, acesse o portal do TSE e os assistentes virtuais no Twitter, Facebook e Google. Anote as datas, não perca o horário e separe seus documentos. Está na hora da sua voz ser ouvida mais uma vez. Eleições 2018, Justiça Eleitoral. Rádio Ceará News. E quando chega a sexta-feira, você reúne a sua turma e... Sextou. Sextou! No Sextou, você sabe tudo o que rola em Fortaleza. Sextou! Entrevistas, arte, música, cultura. A agenda cultural da cidade você encontra aqui. Sextou! Toda sexta, a partir das 16h, aqui na Rádio Ceará News. Sextou! Rádio Ceará News. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ceará Notícias. Hoje, quinta-feira de caranguejo, na capital alencarina. O pessoal sempre tem um costume de quinta-feira, viu, Ana? Você tem costume de sair na quinta-feira para... Olha, Eduardo, com os preços... comer caranguejo? Com os preços do caranguejo, tá complicado, viu? Como tá caro? Cada vez menos. Tá caro o caranguejo em Fortaleza? Tem caranguejo aí custando R$10, Eduardo. Uma unidade? Uma unidade. Meu amigo, cadê o Ministério Público que não tá atuando nisso pra não responder positivamente porque não pode? Caranguejo a R$10 a unidade, eu acho que é quase formação de cartel já, não pode não. De jeito nenhum. Mas em todo lugar, não acha mais barato por aí não? Não, acho mais barato, nem ali R$6. Nem ali no mercado dos peixes, Ana? Né, na Avenida Bezerra de Menezes, pegar aquelas cordas, né, e fazer em casa. Aí sai bom. Mas aí... Eu, como tô agora quase um chefe... Sai mais trabalhoso, ao invés de caro. Eu tô quase um chefe gourmet agora, tudo eu faço em casa. Né? Tapioca, né? Tapioca. Arroz de camarão, arroz internacional do coco bambu, viu, gente? Estou devendo para as minhas companheiras de trabalho um prato lá do coco bambu. Inclusive, quero dizer que fui eu que criei... Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Mas olha, gente, o caranguejo a R$10 a unidade na quinta-feira. Tá difícil de comemorar a quinta do caranguejo, viu? O negócio tá complicado. Atenção, Ministério Público, vamos fazer uma investigação. Por que é que tá tão caro? Tá complicado. Então, vamos dar um alô pro pessoal? Notícia. Vamos lá.
Isso, o senhor José Carlos Barradas, do Piauí, nosso ouvinte aqui assíduo. Cadeira cativa. Um abraço. Antônia Castro, Isabela Santana, que ela diz, bom dia, Ana e Edu. A Isabela? Estava com saudade do programa, amanhã irei conhecer vocês. Amanhã? Venha, seja muito bem-vinda. E o Marcelo Rocha diz, bom dia, Eduardo Calegari e Ana Luzia Brito, o tema do Colabora Inova de hoje... hoje tem um programa do Marcelo Rocha. Será sobre as ações de empreendedorismo e inovação em Juazeiro do Norte e Cariri. No Cariri. O programa falará ao vivo, direto de Juazeiro do Norte, com o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico e Inovação da Prefeitura de Juazeiro e o presidente da CDL Jovem, é o Douglas Feitosa. Não perca, Colabora Inova ao vivo, daqui a pouco, gente, das 15 às 16 horas com o jornalista Marcelo Rocha. É depois do Ceará Debate. Isso. Vamos continuar então de notícia, né, Eduardo? Trazendo informações pra gente, que o nariz congestionou agora, meu Deus do céu. Olha, a Zona de Processamento de Exportação do Ceará, a ZPE, ANA, movimentou em 2018 uma bagatela, um total de R$1 bilhão em placas de aço. Foram 20 mil placas de aço, o que representa cerca de 420 mil toneladas em placa de aço entre os meses de junho e setembro deste ano. A empresa adotou o sistema de declaração única de exportação para realizar a movimentação, que consiste em um documento eletrônico que define o enquadramento da operação de exportação, subsidia o despacho aduaneiro também no quesito exportação. A declaração única de exportação compreende informações de natureza aduaneira, administrativa, comercial, financeira, fiscal e logística, que caracterizam a operação de exportação dos bens por ela amparados, como explica o presidente da ZPE Ceará, Mário Lima Júnior, e revela ainda que o trabalho iniciado no Ceará hoje está sendo replicado em outras ZPEs no Brasil pelos resultados que apresentou. Vamos conferir na Sonora? R$1 bilhão em mercadorias movimentadas na ZPE Ceará, elas se realizaram dentro do novo regime do DUI, que é o Documento Único de Exportação. A ZPE Ceará, no seu mistério de se modernizar, de diminuir a burocracia brasileira, fez um bom trabalho junto à Receita Federal e à Ceará Portos aqui no Ceará, e nós chegamos a uma simplificação dos documentos necessários ao trâmite aduaneiro. E esse foi um trabalho realizado por nossas equipes aqui na ZPE Ceará, junto com a equipe da Ceará Portos e os fiscais da Receita Federal lotados aqui na região do PECEM. Agora vamos para a última Sonora. Há um sentimento globalizado para o empresariado brasileiro quanto à burocracia portuária. Isso, particularmente, questão das importações e das exportações. Aquilo que avançamos na simplificação, na modernização dos procedimentos, levando sempre em conta o fiel segmento da legislação em vigor, isso é muito importante porque isso atrai o interesse do empresariado. E as pesquisas de opinião junto ao empresariado demonstram isso. A questão ocupa preocupação para cerca de 2/3 do empresariado brasileiro, é a questão da burocracia em todos os níveis, inclusive burocracia no sistema portuário. Tá aí, situação para você que está acompanhando nosso programa, Ana, 2 sonoras explicando expressivamente a situação de exportação no estado do Ceará. Bacana, né, essa iniciativa aí, porque ganha o estado do Ceará com essas exportações de placas, né, Eduardo? Porque movimenta aí a economia, né, Eduardo? Zona de processamento do Ceará crescendo bastante e vai aumentar ainda mais com essa parceria que o estado do Ceará, inclusive, fez com aquele porto, né? Tem as situações agora Porto do aeroporto. O Porto de né? Roterdã. E nós temos falamos... aí a CSP, né, que é a Companhia Siderúrgica do PECEM, e também faz aí um trabalho de exportações das placas de aço,
né? E movimentando muita economia aí para o nosso estado. Investimentos não, faturamento no montante de 1 bilhão para o estado do Ceará. Crescimentos, nós falamos também na área aeroviária, que nós falamos ontem, inclusive, sobre os 26% da conclusão do aeroporto de Fortaleza, né? Que está aí sendo administrado agora, o Fortaleza Airport, está com mais um aeroporto da empresa Fraport, e 26% do aeroporto já está sendo concluído, e a gente falou, inclusive, de um grande montante de cargas diárias que estão sendo enviadas já no aeroporto de Fortaleza, crescimento de exportação para o estado do Ceará. Bom, gente, a gente vai continuar trazendo informações para você aqui no programa, é o nosso Ceará Notícias que você acompanha de segunda a sexta-feira comigo e também com a Ana Luzia Brito aqui no programa. A gente já vai agora, Ana, né, trazendo informações relacionadas, inclusive, ao mês que é data comemorativa, é uma campanha, né? O Outubro Rosa, todo o mês de outubro, não é porque hoje é dia 25, quase no finalzinho do mês, que a gente está tratando do assunto, gente, mas é trazendo realmente e vendo a necessidade de abraçar também essa campanha. Já virou tradição, todo mês de outubro, quando o mês de outubro se inicia, chega também a iluminação de monumentos públicos, fachadas, vitrines em tons de rosa aqui no estado do Ceará. Aqui mesmo na rádio nós mudamos a nossa logo, está transformada, você pode acompanhar lá no nosso site, o Ceará News, a logo toda em cor de rosa, é isso mesmo, toda em cor de rosa, tá aqui, ó, vou abrir a câmera. Isso, nosso Instagram também tá rosa. O nosso entrevistado já tá aqui, que vai falar com a gente também sobre o assunto já. A nossa logomarca também foi transformada, porque a adesão à cor faz parte da campanha Outubro Rosa, que busca conscientizar sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Desde o início do mês, estão sendo realizadas ações para chamar a atenção sobre a doença. O segundo tipo mais frequente em todo o mundo, segundo câncer mais frequente em todo o mundo, Ana. Isso, vestimos até rosa no início do mês, não foi, Eduardo? Aí boa parte da equipe, né, dos outros programas também vestiram rosa. E para quem não sabe, o Outubro Rosa é um movimento internacional que surgiu nos Estados Unidos nos anos 90 com a Associação da Sociedade Americana de Câncer e uma empresa farmacêutica. Naquela época, Evelyn Lauder, vice-presidente de uma empresa de beleza, recuperou-se do câncer de mama graças ao diagnóstico precoce. Evelyn passou a utilizar o laço rosa como símbolo pela utilização da mamografia no rastreamento da doença. No Brasil, a campanha ficou conhecida só em 2002, viu, Eduardo? Olha, o câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação de células anormais da mama que formam um tumor. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido, enquanto outros são mais lentos. No Brasil, estimam-se 59.700 casos novos de câncer de mama para cada ano do biênio 2018-2019. Ana Luzia Brito. Isso, podem surgir alterações na pele que recobre a mama, como abaulamentos ou retrações, inclusive no mamilo ou aspecto semelhante à casca de laranja. Secreção no mamilo também é um sinal de alerta. O sintoma do câncer palpável é o nódulo, uma espécie de caroço no seio, acompanhado ou não de dor mamária. Podem também surgir, viu, gente, nódulos palpáveis nas axilas. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo. Mas e você? Você sabe como prevenir o câncer de mama? Você sabe como fazer o autoexame? A neoplasia é o tipo mais comum entre as mulheres. Mas os homens, em menor grau, também podem ser afetados pela doença. A prevenção envolve uma vida saudável, distante do álcool e do cigarro, a prática regular de atividade física e também a realização do exame clínico e da mamografia. E se você tem casos de câncer de mama na família, converse com seu médico sobre quando iniciar a realização dos exames preventivos. Outro fator é evitar a obesidade através de dieta equilibrada e prática regular, como já disse o Eduardo, né, isso de exercícios físicos. É uma recomendação básica para prevenir o câncer de mama, uma vez que o excesso de peso aumenta o risco de desenvolver a doença, aumenta também. A primeira menstruação precoce, menopausa tardia, primeira gravidez após os 30 anos e não ter tido filhos também constituem fatores de risco para o câncer de mama, Eduardo. Tá aí, nós estamos aqui no estúdio, o entrevistado, Ana, você já pode começar fazendo aí a primeira pergunta para ele, recebendo bem o nosso convidado
convidado aqui no estúdio. Isso, é o doutor Fábio Eugênio que está aqui conosco. Muito bom dia, seja muito bem-vindo, doutor Fábio Eugênio, aos nossos estúdios. Bom dia, obrigado pela oportunidade, obrigado Eduardo, Ana e todos que estão nos ouvindo. É isso aí, Eduardo. Doutor Fábio, muito obrigada pela presença, certo? Doutor Fábio, como proceder com uma mulher que está tratando o câncer de mama quando ela descobre que está grávida, né? Como dar sequência ao tratamento, nesse caso? Tá, sempre essa paciente que é diagnosticada com câncer de mama, né? Cuja incidência, prevalência é tão comum como vocês mesmos comentaram, né? Quase 60 mil casos novos por ano. Né? E a gente tem que ver dois aspectos. Primeiro, os tratamentos para câncer eles evoluíram muito nos últimos anos. Então a medicina ela teve um avanço muito grande, tanto no diagnóstico precoce como no tratamento dessas neoplasias. Cada vez é mais comum que a mulher fique absolutamente curada do câncer de mama. Daí a importância desse diagnóstico precoce, da paciente se cuidar, ela fazer o autoexame, ela procurar o ginecologista anualmente para fazer sua prevenção, fazer seu exame de mama. A partir da idade que é recomendada fazer regularmente a mamografia, tudo isso é fundamental para que ela detecte precocemente, porque se houver essa detecção precoce, a taxa de cura é muito elevada, então a maioria das pacientes vão ficar curadas. Então, vem aí um outro detalhe, que é exatamente, a partir do momento que você tem um aumento da quantidade de vida dessas pacientes, que elas vão ficar curadas, né, a oncologia ela passou a se preocupar muito também com a qualidade de vida, porque antigamente os tratamentos para cânceres eram muito radicais, então essa radicalidade foi sendo diminuída à medida que os tratamentos foram avançando, cirurgias mais conservadoras e drogas também muito potentes, que são as drogas quimioterápicas. E a quimioterapia, né, que é esse tratamento adjuvante que é feito, complementar, porque normalmente quando é dado o diagnóstico do câncer e há necessidade de uma cirurgia para retirar aquela área cancerosa, podem restar na corrente sanguínea algumas células cancerosas, que são destruídas através de uma medicação que é a quimioterapia. E a quimioterapia na mulher, ela tem não só na mulher, no homem também, mas a gente está falando especificamente aqui do público feminino. Mês que vem vai ser o Novembro Azul, isso, né? Agora nós estamos no Outubro Rosa. Vamos pautar também. Então, para a mulher, a quimioterapia, dependendo do tipo de droga utilizada, ela é muito deletéria para os ovários da mulher. Ela destrói os chamados folículos primordiais. A mulher ela já nasce com uma quantidade fixa de óvulos. Ela não produz novos óvulos durante a sua vida. E por isso que esse estoque de óvulos da mulher é tão precioso. Por isso que a gente sempre fala que a mulher deve procurar engravidar em idades menores, não deixar passar muito tempo, porque esses óvulos eles vão envelhecendo. Então, se a paciente é diagnosticada com câncer de mama, vamos dizer, aos 30 anos, e ela se submete a uma cirurgia, uma quimioterapia, ela pode ter uma perda muito acelerada de óvulos, a depender disso que a gente falou, do tipo de quimioterápico utilizado, da dose utilizada, e ela pode, inclusive, entrar em menopausa definitiva. E é uma paciente de 30 anos, que ainda vai ter um longo tempo de vida, porque ela vai ficar curada do câncer. Então, certamente, muitas delas vão ter interesse, vão querer engravidar, vão querer ser mãe. Né? Então, nesse sentido, hoje em dia, a abordagem dessas pacientes tem que ser multidisciplinar. Né? Então o oncologista participa fundamentalmente, o mastologista, tá? É importante que ela tenha também o acompanhamento de um especialista em medicina reprodutiva para essas questões relacionadas à fertilidade, porque muitas delas vão ter interesse em engravidar, tá? É o obstetra, como você comentou no início da pergunta, aquelas pacientes que grávidas descobrem um câncer de mama, existem como ela fazer tratamento, aí tem que avaliar, Ana, puxando um pouquinho para a pergunta inicial que você fez, em que fase da gravidez ela está, se há necessidade de haver uma interrupção precoce dessa gravidez, que o bebê nasce um pouquinho prematuro, mas que possibilite o tratamento. Isso depende muito do tipo de câncer, da agressividade, de vários fatores. Tá? E essa paciente que é diagnosticada previamente a uma gravidez, que futuramente deseja engravidar, então ela tem que receber essa abordagem multidisciplinar que a gente falou, o oncologista, o mastologista, o especialista em medicina reprodutiva. São pacientes também, lógico, que precisam de um apoio psicológico, apoio psicoterápico, fisioterápico para recuperação da cirurgia. Então são pacientes que têm que ser abordadas num contexto. E a medicina reprodutiva avançou muito nesse sentido também, de ajudar essas pacientes na chamada preservação da fertilidade. Legal. Eu queria até fazer um adendo, viu, gente? Porque a gente correu aqui um pouquinho com o roteiro, mas o Dr. Fábio, ele é fundador e diretor da clínica Medicina Reprodutiva, certo? E o Dr. Fábio Eugênio, ele é diretor clínico do Centro de Medicina Reprodutiva, a BIOS, né? E participou da equipe do primeiro bebê de proveta de Fortaleza e é considerado uma das grandes referências do Nordeste, gente, na especialidade, ministrando, inclusive, aulas e palestras por todo o Brasil.
Não é isso, doutor Fábio? Agora... Isso. E a medicina reprodutiva, como a gente Diga estava lá. falando, Sim. avançou muito, né? Nesse sentido, você falou aí da fertilização in vitro, que a nossa equipe conseguiu que nós tivéssemos aqui no estado há 20 anos atrás o primeiro bebê de proveta, né? Do Ceará. E nesse ano, em 1978, é uma data também em 2018, nós estamos comemorando os 40 anos do primeiro bebê de proveta do mundo, que nasceu em 1978 na Inglaterra, Louise Brown. Então essa técnica de fertilização in vitro, né, que é chamada de bebê de proveta, ela nasceu há 40 anos atrás, o primeiro bebê de proveta, e hoje em dia calcula-se que ao redor do mundo existam mais de 8 milhões de crianças cada vez mais da técnica. Quebrando aí o paradigma, o tabu que mulheres não podem engravidar, né? Dependendo também aí, depois dos 35 anos, que a gente sabe que tem aí uma dificuldade, não é isso? O senhor pode falar um pouco sobre isso também? Então, até puxando para o mote que a gente está conversando, a preservação da fertilidade hoje, ela está sendo muito comentada. Então, nesses casos que a gente falou, em que a mulher vai se submeter a um tratamento quimioterápico que pode zerar a quantidade de óvulos dela e impedir que ela engravide com os próprios óvulos futuramente, o que a gente pode fazer? Vamos supor que a paciente foi diagnosticada aos 30 anos com câncer de mama e ela não foi mãe ainda, e ela pretende futuramente engravidar. Ela pode fazer uma estimulação ovariana durante 10 a 12 dias e a gente fazer a captação de óvulos, e esses óvulos podem ser congelados. Então, o congelamento de óvulos é uma técnica também que evoluiu muito. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer uma recuperação muito boa de óvulos congelados no futuro. Esses óvulos eles podem ficar congelados o tempo que for necessário. Então, futuramente, se essa paciente precisar desses óvulos, eles vão ser descongelados. É realizada uma técnica chamada de ICSI, que é a injeção citoplasmática de espermatozoide, que é uma técnica de fertilização in vitro, em que a gente vai formar o embrião desse óvulo com o futuro parceiro da mulher, o marido, ou ela pode recorrer a um banco de sêmen, caso ela não tenha um companheiro, e o embrião então vai ser colocado no útero dela. Então é possível fazer o congelamento de óvulos no momento do diagnóstico do câncer de mama. Se já for uma mulher casada, tiver um relacionamento estável e já tem uma união estável, a gente pode formar já até o embrião. Então capta os óvulos dela, já fertiliza, forma o embrião e guarda, congela o embrião. Não transfere naquele momento, lógico, porque essa paciente vai ser tratada de um câncer de mama, tá? Então, depois do tratamento, os oncologistas, os mastologistas, isso também depende muito do tipo de câncer, eles vão requerer um tempo em que essa paciente não engravide, para dar uma segurança de que ela está totalmente curada, 2, 3, 5 anos, isso depende muito do tipo de câncer, tá? Mas a partir do momento que ela é declarada curada, então ela pode engravidar, então ela pode receber esses embriões ou esses óvulos que foram congelados no início do processo, tá? Então essa técnica de preservação de fertilidade, ela está sendo proposta, e por ser uma coisa ainda que não é tão conhecida, a gente está procurando divulgar mais, exatamente porque tem muitas pacientes que não conhecem, né? Verdade. E naquele calor, digamos, no choque do diagnóstico de câncer, que é um diagnóstico muito chocante para a paciente, lógico, muitas vezes ela não pensa nessa parte, ela quer ficar curada, ela quer ficar boa, sim, tá? Sim. Mas ela não pensa nessa parte. Então é importante também que o colega, né, que está atendendo, o oncologista, o mastologista, lembre para ela dessa possibilidade. Certo. Existem casos, por exemplo, de que a mulher possa engravidar, certo? Com câncer, tá? E logo depois que ela tem um filho, por exemplo, ela curar esse câncer por conta da maternidade? Existe essa possibilidade? Não tem nenhum trabalho nesse sentido, nenhum estudo científico. Não. Existe, assim, um fator protetivo da maternidade. Certo. Você até falou nos comentários que você e Eduardo estavam fazendo antes da gente entrar, e que um dos fatores de proteção é aquela mulher que já teve filhos. As mulheres chamadas nulíparas, que nunca engravidaram, elas têm um fator de risco um pouquinho aumentado para câncer de mama. Então a maternidade, ela promove uma diferenciação completa da mama, porque ela está se preparando para amamentar. Tá? Então isso faz com que o tecido mamário ele fique mais... ele tem uma segurança maior, uma chance menor de desenvolver risco de mama no futuro. Então a maternidade ela é um fator protetivo por câncer de mama, tá? Perfeito. Bom, a gente tratar sobre diversos assuntos aqui, os números são bastante preocupantes, né? A gente falou, inclusive, tudo bem que a gente está na campanha do Outubro Rosa. Você fala o número de morte? O número de incidência de câncer. Incidência de câncer, né? certo. E também o homem, ele pode sim ser acometido pelo câncer de mama, sim, não é isso? Sim. E a gente tem, claro, a campanha do Novembro Azul, mas ele trata especificadamente da relação da próstata, né? Mas o homem, era importante você comentar, inclusive, sobre os dados, sobre o câncer de mama,
forma que também pode incidir no homem. É lógico que assim, a glândula mamária do homem é completamente diferente da glândula mamária da mulher, né? É muito pequena, o tipo de tecido é diferente, então a incidência de câncer de mama em homem é muito menor, lógico. Só que assim, por ser uma coisa que parece muito pouco usual, né? Como é que vai dar um câncer de mama em homem? Mas pode. Então, às vezes, o diagnóstico é estabelecido, às vezes, até numa fase mais avançada, tá? Então, é importante estar alerta. É um câncer que é predominantemente feminino, sem dúvida, mas pode também acometer homens. Então, os homens têm que tomar os mesmos cuidados. Mês que vem, né, no novembro, nós vamos estar no Novembro Azul. Como você falou, Eduardo, ele se refere mais ao câncer de próstata, mas é a saúde masculina de um modo geral, porque os homens em geral se cuidam muito pouco. Verdade. É verdade, olha, essa notinha aqui, né? 1 em cada 5 homens e 1 em cada 6 mulheres possivelmente terão câncer durante suas vidas, né? E tem mais, a incidência do câncer no Brasil pode aumentar cerca de 78% nos próximos 20 anos. Você que está acompanhando o nosso programa agora, a gente está no finalzinho do mês de outubro, e trazendo essa pauta importante, tendo a honra de receber aqui no nosso programa o Dr. Fábio Eugênio Rodrigues, que é um dos profissionais mais gabaritados para falar do assunto, né? Quando o assunto também é reprodução humana. O Dr. Fábio Eugênio é ginecologista, especialista em reprodução e atuante há 20 anos nesta área, na ginecologia, especialista em reprodução também, nesta especialidade, e está tratando desse assunto super interessante e de suma importância no programa de hoje, Iana. Viu? Tem até um recado aqui pro Dr. Fábio Eugênio, da Janabuna. Não é isso? Amo tanto o meu doutor maravilhoso, ela diz. E vamos dar também um abraço para a Jana, né? Além de Tainara Pinheiro, Regina Carvalho, Janelane Coelho e, deixa eu ver quem mais, Antônia Castro. É isso aí. Doutor Fábio Eugênio, quanto mais ou menos se paga por um investimento como a fertilização in vitro? Varia de quanto, por exemplo? É muito variável, porque depende do tipo de estimulação de ovário que se faz, a quantidade de medicações utilizadas. Então eu diria que varia na faixa, incluindo todas as medicações, na faixa de 15 a 25 mil reais. Existem programas, por exemplo, de serviço público para dar assistência, né? Por exemplo, a pessoas que não têm o poder aquisitivo para poder estar fazendo esse tipo de investimento? Infelizmente, Ana, nesse setor, o serviço público ele ainda peca muito, porque tem uma carência. Muitos poucos centros no Brasil eles conseguem fazer esses procedimentos de alta complexidade que a gente falou, que é captação de ovos, congelamento de ovos, fertilização in vitro. Então, a nível de serviço público, acho que a gente tem uns 10 centros no Brasil, no máximo, né, que fazem esse tipo de procedimento no SUS. No Ceará nós não temos, infelizmente. Então, é um procedimento que ainda realmente requer uma atenção maior do serviço público, porque essa dificuldade dos casais de engravidar, ela é muito comum. Calcule-se que em torno de 15% dos casais em idade reprodutiva podem apresentar alguma dificuldade de engravidar ao longo de suas vidas. Então é um casal que ainda fica muito desassistido nessa parte em relação ao serviço público. Doutor, para finalizar aqui, já que a gente está falando de fertilização, em que situações a fertilização in vitro ela é indicada? Bom, existem aquelas situações clássicas em que o casal não vai conseguir engravidar de outra maneira a não ser através da fertilização in vitro. Porque o que é a fertilização in vitro? É você formar o embrião fora do organismo. Você capta o óvulo da mulher, o espermatozoide do homem e vai unir os dois em laboratório para colocar esse embrião no útero. O caso clássico é aquela, por exemplo, a mulher que tem as trompas obstruídas. Então ela não tem como engravidar a não ser com a fertilização in vitro. Ou então se a quantidade de espermatozoides do homem é muito baixa, também nesse caso não há como não engravidar a não ser... não há como não engravidar a não ser através da fertilização in vitro, tá? Mas a fertilização in vitro, como ela evoluiu muito nos últimos anos, a gente falou que é um procedimento que tem 40 anos, e houve realmente avanços muito grandes da técnica, então com isso os resultados de gravidez melhoraram muito. Então hoje a gente utiliza a fertilização in vitro também naqueles casos em que a gente não consegue gravidez para o casal por métodos mais simples, como indução de ovulação, inseminação intrauterina. Dessa maneira, a fertilização in vitro, Eduardo, ela pode ser utilizada em qualquer caso de subfertilidade do casal, em qualquer caso em que o casal esteja tendo dificuldades de engravidar e que por tratamentos mais simples a gente não está conseguindo resolver, o casal pode recorrer à fertilização in vitro. A tecnologia da medicina avançando para realizar o sonho de quem realmente quer ser pai e quer ser mãe, né, doutor? Sim, com certeza. E avançou muito a parte de estimulação ovariana, formação de embrião, o cultivo laboratorial do embrião, as técnicas genéticas também relacionadas à fertilização in vitro. Hoje é possível estudar geneticamente o embrião antes de implantar no útero para evitar doenças cromossômicas. Então isso tem evoluído de uma maneira muito, muito, muito rápida na medicina.
medicina. O senhor analisa, por exemplo, assim, o Brasil, né, comparado aí a outros países. A gente está em que ranking, por exemplo, né, de desenvolvimento, né, de crescimento nesse segmento? Sem dúvida, a medicina reprodutiva do Brasil ela é uma referência hoje a nível de mundo. Quando a gente participa de congressos internacionais, grandes grupos brasileiros, eles apresentam trabalhos científicos, eles levam sua experiência. Então, a medicina reprodutiva hoje, brasileira, está muito bem conceituada no mundo. E eu tenho tranquilidade de dizer que qualquer técnica de fertilização in vitro que seja feita em qualquer local do mundo, o casal consegue fazer hoje no Brasil e consegue fazer hoje no Ceará. Tranquilamente, então, né? Tranquilamente. As mesmas tecnologias, as mesmas técnicas são até utilizadas. Melhor, né, doutor Fábio? Sim, porque tem o calor, né, do brasileiro. Isso. É interessante que às vezes a gente atende pacientes até de outros países latinos ou até Estados Unidos, eles falam que um diferencial grande aqui é exatamente esse calor do brasileiro, né? Esse cuidado maior que é inerente ao povo brasileiro, né? Então eles ressaltam muito essa parte também. Bacana, então recebemos aqui no nosso estúdio, quero agradecer a presença do doutor Fábio Eugênio, ele é diretor clínico do Centro de Medicina Reprodutiva PIUS, participou dessa entrevista com a gente aqui, doutor Fábio Eugênio, muito obrigado, uma das grandes referências no Nordeste na especialidade de medicina reprodutiva, bateu um papo com a gente agora, finalizando o mês de outubro, trazendo informações relevantes demais para você, mulher, e também desmistificando alguns pontos como o câncer de mama masculino. Para você que acompanhou aí essa entrevista, quero agradecer nesse momento o Dr. Fábio Eugênio, muito obrigado pela presença, a gente vai aguardar você aqui em outras oportunidades para destacar, inclusive, outros assuntos relacionados, inclusive, à saúde masculina, se possível, para dar um pulinho para aqui em outra oportunidade no nosso programa, viu, doutor? Com certeza, muito obrigado pela oportunidade, obrigado, Eduardo, Ana, e um bom dia a todos, um bom final da semana. Tem algum site, telefone de contato que o senhor gostaria de deixar, por exemplo, para os ouvintes? Eu vou deixar o site, porque lá tem muita informação interessante também, medicinareprodutiva.com.br, é bem fácil o endereço. Medicinareprodutiva.com.br. Perfeito. Muito obrigado, doutor Fábio Eugênio, pela sua participação. Obrigado, então. Recebemos aqui no estúdio o Dr. Fábio Eugênio, trazendo essa entrevista super bacana, falando sobre o finalzinho do mês, do Outubro Rosa, trazendo detalhes, inclusive, sobre essa campanha, falando do câncer de mama, esclarecendo alguns detalhes também sobre a medicina reprodutiva. Ele que é especialista, um dos grandes nomes do Nordeste, dando a honra de participar com a gente aqui no nosso programa. Bom, gente, Ana, é o seguinte, 12:03, né? A gente tem que ir embora, afinal de contas, a grade da programação hoje está extensa. 2h da tarde nós temos o Ceará Debate comigo e também dois profissionais dois professores tratando sobre fake news. Vamos bater forte nesse assunto hoje. Toda vez que eu falo bater forte, você faz uma cara pra mim. Não, eu sou imparcial, viu? Mas vamos tratar de fake news. Quando eu falo de fake news, eu falo de eleição aqui também. É isenção política, então, daqui a pouquinho total. nós teremos dois professores aqui. Você pode trazer o nome aí? São dois professores que estarão presentes hoje no nosso programa. 2h da tarde, Ana. Ligeiro que tá o tempo passando. Pera aí que eu tô procurando o nome dele. Dois entrevistados no programa de hoje. Cleiton Monte, né? O professor Cleiton Monte. Cleiton Monte. Isso, a minha internet aqui. Deixa eu ver. Professor Cleiton Monte estará com a gente tratando de fake news hoje, 2h da tarde, no Ceará Debate. E a professora, só um minuto que eu vou conseguir. Eu né? vou conseguir, a gente vai finalizar esse programa. Vamos. O destaque. Hoje também tem o Colabora Inova com o nosso amigo Marcelo Rocha. Os detalhes, Marcelo Rocha, ela trouxe agora há pouco também a pauta do nosso programa Colabora Inova, que também acontece hoje. A professora? Helena Martins. Muito obrigado. Camila Polônio Lema já estava ali a postos. Professora Helena Martins também, discutindo fake news hoje no nosso programa. Tchau, Ana. Tchau, Eduardo. Obrigada, gente, pela audiência. Até amanhã. Amanhã de volta, a partir de 11h da manhã, e eu volto daqui a pouquinho, às 2h da tarde, com o Ceará Debate, aqui na Rádio Ceará News, trazendo pra você esse debate super bacana, falando sobre fake news. Segura aí, eu volto daqui a pouquinho, às 2h da tarde. Você ouviu Ceará Notícias. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.